tarde a todos. Como cheguei aqui já para ver o Gonzalo, falou que era um milagre participar do comando, mas eu só queria deixar bem registrado que eu participo de todas, ouvindo, né? E hoje eu fiz questão aqui, porque após a pandemia, a primeira oportunidade que a gente marca essa reunião de forma presencial, então eu fiz questão de estar presente, para rever amigos, para poder participar com vocês e para também deixar público o meu agradecimento aqui ao Vitor, que durante todo esse tempo conduziu, na minha opinião, de forma brilhante, dando oportunidade para todos, conduzindo o nosso conselho que é efetivo há anos, ele funciona regularmente, toda a última terça-feira do mês. Então, Vitor, eu queria deixar aqui claro o meu agradecimento, o meu reconhecimento pelo trabalho que você tem desempenhado. E, por isso, vou deixá-lo também hoje, nessa forma presencial, a condução, através dele, estaremos aqui, junto ao Dr. Francisco, todo mundo já conhece, estamos vivendo esse processo há algum bom tempo, e vamos, de forma bem objetiva, dar continuidade. Então, vamos em frente, Pedro. Bem, como o secretário falou, a gente está vivendo esse processo já há algum tempo, a gente já teve algumas oportunidades em alguns fóruns de entender exatamente o que está acontecendo. Eu vou fazer uma rápida explicação sobre alguns pontos que já foram até apresentados no concurso na segunda-feira, mas muitos de vocês não estavam lá presentes e dizem respeito à nossa proteção ambiental. Então, vou pedir para a Fernanda, que está ali controlando o nosso mapa, o morcego, que é a nossa nova unidade de conservação, o Parque Natural Municipal do Morcego do Aranhas, já foi incluído ali como área de preservação, como parque, então já não tem nenhum parâmetro construtivo mais em toda a área. A gente tem o Estrela também, que era um pedaço ali do Parrite e APP. A gente também já tirou, já fez essa correção ali, tirando o parâmetro construtivo ali da rua Estrela, que é um pedido já feito há algum tempo. A gente fez uma revisão dentro das unidades de conservação de proteção integral, achamos alguns pontos dentro do Parrite que a gente tirou, acho que foram 3 pontos, não foram, Fernando? Ali perto do túnel voltado para a área do preventório, e qual era o outro ponto? Eu acho que era tudo no mesmo lado. Era tudo no mesmo lado. Aqui nessa... Que eram as áreas de parque, são coisas diferentes que aconteceram aí da última república para cá. Então... Não, faltou a Lagoa ainda. É verdade, faltou a FMP da Lagoa de Itaipu, que tinha parâmetros construtivos dentro da FMP, também toda a FMP ali como área não esticante, sem parâmetros urbanísticos. Então, essas foram as mudanças efetivas que a gente fez de mapa, da última reunião para cá. Eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro é que hoje a gente vai aprovar algumas recomendações, serão recomendações do Conselho de Meio Ambiente para a Secretaria de Urbanismo, levar em consideração dentro da análise. E uma coisa importante as alterações de mapa serão feitas para a reunião do dia 19. Não, para a audiência pública do dia 11. Então o mapa não vai ser modificado ao longo das oficinas de agosto. O mapa, depois de todas as recomendações, será apresentado na audiência pública do dia 11 de setembro. Só para vocês não estranharem alguma coisa que sair daqui como recomendação, chegar na oficina agora em agosto e não ter nenhuma alteração sido feita. Tá? Então, eu vou abrir primeiro para os conselheiros, como é de praxe. A Hanna, quem vai ficar com a lista de fala, Hanna? Você mesmo? A Hanna, que está ali ao fundo, vai anotar o nome dos convidados que desejarem se manifestar também, para a gente poder ter alguma ordem. E a gente vai votando recomendação por recomendação, conforme elas forem sendo feitas. Então, conselheiros, alguém gostaria de se manifestar? Por favor, Kátia. Você mostrou ali as alterações do mapa, do Parrite, tá? Mostrou, finalmente, conseguiram colocar a FMP na nossa Facebook, e a FMP da Constante. Então, o que não está constando? Como é que a gente vai agora debater as luzes que estão no entorno, se a lei, que seja, o CRA, e não tem a delimitação da faixa marginal dos luzes perante o nível? Então, fica difícil, gente. Vai para a oficina também, sem mostrar isso. Isso confunde muitas pessoas. É muito difícil. Não vai ter nenhuma alteração de mapa, como eu te falei, antes das oficinas.
E essa é uma recomendação que a gente pode colocar à votação e a gente apresentar para a Secretaria de Urbanismo sem problema. Tá? Não, olha só, isso foi um pedido que a gente fez ao procurador na reunião do concurso. O senhor me prometeu que o senhor ia fazer e fez em Itaipu. A meu ver é errado, mas fez. Mas na de Piratininga que também foi demandado, não foi feito. O pedido da mesma ocasião. Não, na verdade, o que chegou até mim foi em relação específica de Itaipu. Pode ter sido um erro da minha parte, mas eu não entendi da de Piratininga. Até porque da de Piratininga nunca tinha havido nenhuma discussão em relação a mim. Não sei se o Danilo percebeu alguma coisa. Mas a mim chegou a de Itaipu. Então, bom, vou abrir primeiro para os conselheiros apresentarem suas recomendações, depois aos convidados, e a gente vai deliberando a cada uma das recomendações por vez, para a gente ter alguma ordem. Conselheiros presentes. Alguém quer se manifestar, apresentar alguma recomendação? Conselheiro Ricardo Pelaquim. Artigo 65, parágrafo 4. Vamos ver. A gente consegue gostar aí? Mais 67. Mais 27. Artigo 65, parágrafo 4. E mais? E aí? Incluir depósito de quarto e recolhimento de resíduos sólidos. Incluir uma letra, né? Uma linha ali. Isso. O que você quer incluir? Desculpa. Só para a gente poder consignar, tem que ser incluído? 65. Parágrafo 4º, Deixa eu voltar. das alíneas. Depósito para quarto e recolhimento de resíduos sólidos. Conselheiros, alguém se opõe à inclusão da recomendação para a inclusão de uma linha para que faça constar o que o conselheiro Ricardo apontou? Alguém se opõe à inclusão? Pela secretaria, a gente não se opõe à inclusão. Eu só tenho dúvida se é na faixa de frente. Isso daí eu acho que valia o urbanismo a gente conjecturar. Eu, como urbanista, estou aqui. Legal que tem, mas será que é na faixa da frente? Porque isso daqui é no afastamento, né? Isso, afastamento de frente. É isso que eu estou... Hoje em dia, isso fica na frente. Seria uma lógica passar Passar a inteira aqui? Vamos aprovar, eu acho que a gente pode aprovar como vai ser o urbanismo analisar a possibilidade de inclusão Ou não? no afastamento. Também de acordo com a legislação. Hoje, dessa Pode ser, conselheiro. esses contextos. Para que o urbanismo analise a possibilidade de inclusão de uma linha. Só fazer uma consideração, porque isso aconteceu no meu prédio, mas eu acho interessante a gente pensar nisso. Os prédios estão colocando container para fora e é proibido ter container na calçada do urbanista, né? Pode de postura. Isso. E a ideia que estão se propondo agora, até puxando para vocês que nos ajudarem nisso, é que a gente pega o nosso afastamento, lá no caso do meu prédio, na do Sardinha, tem um quintal ali, um jardim. Agora a gente tem que derrubar a fachada, porque tem que ser na parte de dentro. Então, assim, é um problema do dia a dia do Niterói, porque as pessoas estão liberando lixo na cidade, é um problema, né, enfim, de assistência social grave. E como é que se faz isso na vida real? Fica dentro do prédio, na fachada? Eu acho que a gestão... Então, ele está propondo que um afastamento dentro da propriedade particular possa. Não, ele tem que dar lei para isso. Acho que tem que incluir. Não, mas ele está usando a lei. A gente pode aprovar essa recomendação como uma análise da Secretaria de Urbanismo da possibilidade de inclusão. A análise. Pode ser, conselheiro? Analisa todas as propostas que eu vou fazer.
Tá. Análise da possibilidade, então, da inclusão do artigo, da linha aqui do artigo 65 a 79. 79. Incluir um item aí, seria a separação de resíduos sólidos e orgânicos, recicláveis e emergentes. Separando os qualificadores do meio. Algum conselheiro se opõe à aprovação com parâmetro qualificador do meio ambiente? Pode repetir, conselheiro, por favor? Separação de resíduos sólidos. E o Rolim analisa a possibilidade de inclusão. Algum conselheiro se opõe? A Secretaria do Meio Ambiente não se opõe. Não. Sem oposição. Certo. Vamos lá. Próximo. Artigo 89. 79. Inclusão de depósitos de lixo, depósitos de resíduos sólidos. Repete, por favor. Vou dar um item aí de depósito de resíduos sólidos. Também não tem por parte do usuário. Algum conselheiro se opõe que a Secretaria de Urbanismo analisa a possibilidade de inclusão no artigo 89 do inciso sobre depósitos de resíduos sólidos? A Secretaria de Meio Ambiente não se opõe. Próximo. Artigo 104. Parágrafo 4. São consideradas de concessionárias de serviços públicos. Nós temos 12 modalidades de companhias que não são concessionárias. Parágrafo 4. Teria que ter uma nova redação aí que abrangesse empresas de economia mista, empresas públicas. Parágrafo 4. Outras modalidades que possam abarcar outras instituições. O artigo aqui, só para entender, ele não está se apegando muito à natureza jurídica de quem faz, mas sim à atividade. O que tiver incluído na atividade, seja da administração direta, seja particular ou não, eu acho que é para dar o tratamento melhor, então não dá na qualidade da pessoa jurídica. Se quiser fazer observação, você pode. A interpretação aí do professor é essa também é uma boa. Não, sem necessidade. Próximo. No artigo 137, parágrafo 2º, senti a falta de incluir entre os serviços públicos de resíduos sólidos. Bom, até nós temos lei próprio para ele. Algum conselheiro se opõe à inclusão da recomendação para colocar no artigo 137, parágrafo 2º, também quanto à companhia de resíduos sólidos? A Secretaria de Meio Ambiente não se opõe a essa recomendação. Próximo. No artigo 199, parágrafo 2º, eu senti a falta da legislação da Companhia de Limpeza Urbana, mas no inciso 7, no inciso 5º aqui, vem especificando demais normas relacionadas. Eu acho que não é problemático, mas seria interessante que tivesse um foco especial para a companhia, para valorizar a instituição. Na hora quando eu estou aqui para isso. Você consegue repetir, por favor, Ricardo? No lado 9, parágrafo 2º, a lei 12.000
12 não faz representada aí, mas ela está representada no item 5, são demais normas. Eu acho que a gente está vendo no ponto 9. É outro parágrafo, não é não? Não. Parágrafo 4. Vamos falar dessa. 9, parágrafo 4. Desculpa. Isso aí. Cara, eu acho que o Cido Quinto já... Só fazer constar. É só isso. Agradeço a atenção. Hã? Queria valorizar quem? Ah, certo. Percebendo. Conselheiro pela clínica. Algum outro conselheiro gostaria de se manifestar? Gonzalo, não? Não, eu não vim preparado para trabalhar com o que está sendo feito em cima, parágrafo tal, etc. Mas você quer o quê? Se Falar? for assim, eu realmente não tenho parágrafo nada. Eu tenho algumas observações a fazer, que eu considero pertinentes de debatido. Você consegue só levantar quando eu consigo te ver? Não, está cansado. Deixa ele A sentar. questão da expansão na região oceânica, eu acho que uma coisa que pode se fazer é simples, é proibir novos loteamentos e novos proibidos. Você não quer expandir? Não, proibir novos loteamentos e proibidos. Não for um loteamento feito em cima do Rio João Mendes. Acaba com essa coisa. Limitar na construção das impostas a 20%, e 24 anos que seja mais evitada a construção das impostas. Outra coisa também, faltou colocar lá, o mapa tem que ser realista. Se na Florestal Fernandes diz que é 6 andares, tem que botar 6 andares. E não escrever que é real. Dá a impressão de que é zona residencial, unifamiliar, é 6 andares, é 6 andares. Outra coisa também, não foi considerado verba. Ali é 6? Ali na Florestal é 6? É, 6 andares. Tem que botar isso. Inclusive, no lançamento agora, 6 andares. Não importa. E esse... Aqui na frente também do oceano, tem que ser, que é uma área considerada do deserto, que está em função do deserto, tem que ser uma área de preservação ambiental. Área aqui da... Mas tem uma decisão judicial, não teve? Tirou o presente, transitou julgado. Ali está no ZRA, ambiental, diversas andares. Então, tira esse negócio e coloca você não dá. Porque a realidade tem que estar escrita. E aquele aparato frontal deveria ser a área de proteção. Qual parte que você está falando? Aqui? É, aí não tem essa aqui. E também tem a questão do Sambaqui, que hoje se levanta... Sambaqui é quando não? Programa 303, tá? É na PP. área de destino também. Então, há todos acabou que poderia ser considerado. Isso aí ensina uma. Outra coisa que eu Vamos para a gente poder ter. Qual é a sua primeira recomendação para a gente colocar a votação? Vamos lá. A questão é essa daí, tem que ser colocado no mapa, colocado que é a realidade que está escrito, que é lá 6 andares, e o front lá de colocar uma zona de proteção natural. Mas você sabe como é que está a votação aqui? É, residencial. Não, mas é
ZRA, ele está falando da ZRA ou não? Não tem ZRA. Está falando que a ZRA Está escrito que é 6 andares. tem que botar os 6 ali. Se é 6, tem que botar 6. Eu acho que está sendo feito um mapa pela Secretaria de Urbanismo, não é isso? Que você... Na lei está escrito que a Florestal Fernandes, entre a Florestal Fernandes e a Lagoa de Itaipu, até a faixa marginal, são 6 andares. Que na realidade são mais de 6 andares, pode ser andares, mais 8, mais o andar técnico, mais não sei o que vai o andar. Então, estava escrito. Eu estou dizendo que o mapa não é o que define o ponto que está escrito. Tem que ser. Eu estou pegando esse exemplo e tenho outros exemplos. Por isso que eu acho que eu não vim preparado para os vídeos. Fernanda, você pode me mostrar qual é a Florestal Fernandes? Então, a recomendação te atende, se te atender, a gente coloca a votação. Para que a Secretaria de Urbanismo analise a possibilidade de colocar o parâmetro urbanístico em todos os alinhamentos. Deixa que tem dito e não que está escrito. Ao que está escrito. É isso? Isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Então vamos votar isso primeiro, depois você passa para a segunda coisa. Alguém se opõe a essa recomendação da Secretaria de Urbanismo? Primeiramente não se opõe. Não se opõe, vai fazer constar como recomendação. Próxima recomendação, Gonzalo. Não, é a recomendação que a frente marítima seja considerada zona de preservação ambiental. Que há várias razões. Faz parte dos exércitos, faz parte dos 300 metros. A questão da restinga, existe toda uma boa sugestão. Bem, vamos colocar então. Sobre esse ponto, assim, só quero fazer um esclarecimento, porque sempre que a gente cria alguma zona de proteção ambiental, embora seja importante pelo olhar do meio ambiente, a gente tem um fluxo geral passivo de desapropriação indireta. Quando você tira todo o potencial construtivo de uma situação, o que você abre? Você abre ao particular, e existem N processos no Brasil inteiro disso, de buscar, em face do ente que realizou a restrição, o valor indenizatório, porque é como se você não permitisse o uso daquele bem. Então, assim, o cuidado que tem que se tomar com isso é que há uma proteção ao meio ambiente de um lado, mas pode se gerar um passivo enorme para o município em relação a isso. O titular vem a pleitear a chamada desapropriação indireta. Isso acontece no Parnite hoje, a gente tem pleitos de desapropriação por conta do Parnite, no P7 o Estado tem diversas questões. O que eu quero dizer aí lá na frente vai se pagar 100, 200, 300, 400, 500 milhões, tudo depende do tamanho, isso gera um passivo ao ente que faz. Então, é uma situação que tem que ser muito bem analisada. Tem um viés ambiental, obviamente que é importante, mas também tem um viés financeiro que gera um passivo. Eu acho que isso aí pode ser melhor analisado no processo de licenciamento de eventual pedido de construção naquela área. E aí, sendo identificada a vegetação de restinga, vai atrair a produção ambiental e vai ser proibida a construção como determina a legislação. Tendo em vista isso, o doutor Francisco apontou, eu pessoalmente, como secretaria, voto contra essa recomendação. É o seguinte, acaba ficando no mapa a recomendação. Vamos só colocar a votação. Quem é a favor dessa recomendação, vou só pedir para levantar a mão. Se me permite, a gente dar uma influenciada nisso aqui, e eu falo menos no final, eu acho que tem coisas que não são verdade, a gente precisa conversar sobre isso. Vamos lá, pessoal, Florestal Fernandes. Qual é o sentido, primeiro, de Camboinhos, se você tem ZEPAC unifamiliar, só pode casa. Qual é o sentido de uma área de especial interesse turístico, onde você tem um ponto crucial do turismo, que é a duna, que é a lagoa, que é o canoa, que é o remo, que é o sambaqui? Só nesse trecho, qual é a lógica, o objeto de você ter só nesse trecho prédio? É isso que eu quero entender. Vocês não entendem o que está acontecendo. Aqui, Gonzalo, hoje a lei garante 6+2, mais ou menos.
Vou ler para você a lei atual do plano urbanístico. Daniel. Residencial individual no gabarito de 2 pavimentos. Só para todo mundo entender, o que isso me incomoda. Mais cobertura, enfim. Você tem um inciso que fala que são 2 andares e no outro inciso se autoriza 6. Se doar parte do terreno para o famigerado, eterno, desejado, nunca... Mas autoriza 6. Vamos lá. Hoje está sendo construído. Hoje está aí, Gonzalo, é isso? Então vamos lá. Está sendo autorizado baseado no inciso 2. O que a gente quer? Niterói quer o quê? Que continue se autorizando na Florestan Fernandes com uma única saída para Camboinhas, multifamiliar na rua inteira ou 2. Porque, gente, limitar a propriedade não gera indenização. Zerar, zero. Aí gera. Se eu falar que não pode nada, gera indenização. Se eu falar que não pode um chalé, não gera indenização, pô. A verdade é essa, é jurisprudência. Então não dá pra gente achar que se você quer a sua casa, como é tudo aqui, do lado da Florestan Fernandes de sua casa, é casa, vai poder casa. Qual o problema da casa ali? Nenhum problema de ter casa ali. E o Felipe fala sobre isso muito. Se aqui tem APP natural, e a gente está no Conselho de Meio Ambiente, se a área úmida, a área alagada, que o próprio projeto proíbe em área alagada a construção. Está nesse projeto está proibido a construção em área alagada. Qual é a justificativa de se construir? Então, assim, eu acho que o Francisco tem razão. Se a gente zerar limite, vai ter que indenizar. Se tiver um limite de uma área de especial interesse turístico, gera potencial do cara fazer uma concessão, fazer o que ele quiser, ganhar dinheiro com a área, fazer lá um parque, e não vai gerar indenização. Não dá para a gente ser estrito nessa interpretação. Isso aqui nunca vai passar para os promotores do Ministério Público como multifamiliar, pessoal. Nunca. Qual é o sentido de ser por casa? E aqui é prédio, isso é para alguém. Isso é para alguém, isso não faz sentido. Então a gente precisa entender a dinâmica aqui da Lagoa. Tem gente aqui da Secretaria do Clima. A gente está falando de crescimento do oceano. Você acha que vai inundar aqui? Eu acho que vai. Eu nem levei isso a fundo não, tá? Mas eu acho que vai. Então acho que a gente precisa aprovar questões do comando com mais cuidado. Não dá para a gente chegar aqui e achar que... Não, depois a gente vê. Eu queria propor, inclusive, que a gente tivesse uma discussão numa extraordinária para a gente entender esses pontos que são cruciais. Não dá para... Ah, não, já bota aí que são 6 andares, vai ser 6 andares em tudo, 6 andares em tudo. Qual é a dinâmica de número de blocos nisso aqui, gente? Qual é o impacto disso para um bairro que só tem uma entrada e uma saída, sabe? Isso é muito grave, isso não é uma coisa... Isso pode acabar com a dinâmica do bairro inteiro. Isso é uma ZEPAC, passa para cá, isso é uma ZEPAC, isso aqui tem limitação máxima. Aqui é uma ZRU, uma transição. E na parte mais próxima da lagoa, a gente vai ter o maior efeito de borda do mundo, sabe? Não existe isso, não faz sentido. Tudo aqui é casa. Aqui tem 4, justo, centralidadezinha, razoável, mais próximo do eixo, não tem problema nenhum. Na borda da lagoa, não me parece um caminho conceitualmente razoável. Então, acho que a gente precisa entender o que a gente está falando. Desculpa a intervenção, no final eu vou falar sobre outros. Você propõe Eu proponho que continue o parâmetro que está do lado. Pega a Florestan e transforma eles em 2 andares. Vai ter potencial construtivo. Ninguém perde o direito de construir. E eu acho que é um encaminhamento razoável para salvaguardar a lagoa e nós não. Daniel, que ponto você está hoje, a prefeita da China, tá? Entre a lagoa e a praia. Hoje tem a praia, frente marítima da frente dos quiosques de Camboinhas. Sei. Recentemente foi aprovado o prédio aí, tá? Mas já tem uns anos aqui. Você já, de repente, será que alguém já parou? Me dá licença aqui, todos finalmente eu fui incomodado. Desculpa. Nós estamos no conceito de meio ambiente. Gente, isso aqui é o patrimônio que a gente tem, tá? A gente não pode perder esse patrimônio. Vocês já pararam nesse ponto aqui e olharam para esse sentido para Itacoatiara? Você tem aqui, Itacoatiara está lá. Gente, a gente tem um altar aqui de manteiga maravilhoso. À direita a gente tem o mar, à esquerda a gente tem a lagoa. Gente, seu cartão postal, que o que pouquíssimo no mundo tem, que a gente não pode utilizar isso. É patrimônio ambiental, patrimônio visual, sabe, estético, sabe, é o nosso bem que a gente tem maior. E você entende isso, o resto da vida sobre o conselho, você tem que sair da gente. A gente não pode deixar passar isso. Ah, alguém tem esse direito de propriedade? Não sei, pode ser que tenha, não sei, não quero discutir isso não. Porque hoje as coisas mudaram. Nós não estamos aqui 50 anos atrás, quando de repente alguém se diz proprietário.
A gente tem que pensar no nosso futuro, o que a gente quer para a nossa cidade. E a cidade não dá. Isso aqui já foi terreno, já tinha mapa disso, foi tudo mudado. E CEPAC? Desculpe, gente. E Daniel, e CEPAC? Também. Eu estou participando e não fui convencido que o ZRA mais sim. É fortemente improvisada a definição do ZRA. Ali é fortemente improvisado. Vamos seguir como é que a gente tem que seguir. Vamos lá, só mais um item. Na Avenida Raul Velho, na Avenida 7, entre a Genilha, os prédios, em frente à Lavoura Coletiva. Mais 8 significa 12 andares. Então, eu acho isso uma surra em frente à Lavoura Coletiva. Eu queria reivindicar o procurador, lembrando que essas EC6 mais 8 são ZEIs aprovadas pelo plano diretor, que no meu entender é soberano ao plano de uso do solo. Então, todas essas EC6, elas são ZEIs. Elas são zonas de especial interesse social. Elas não podem ter outro zoneamento que contradiga o que o plano diretor propõe. E de 8 andares, com mais a área térrea, são mais 2 andares, mais a cobertura, mais um andar, mais a área técnica lá em cima. E no curso da região oceânica é limitada ao 1 metro, mas que a gente olhando as construções, o pessoal não coloca mais. Isso já foi objeto de multa, já foi muitas vezes. Lembrando que a faixa marginal de proteção, ela passa praticamente no limite, onde estão definindo como 1 mais 8 e as EC6 8. Entendeu? Ela passa. Apareceu uma para a gente. Aqui, eu só vou pedir uma coisa para a gente manter algum padrão na nossa sequência, porque, como nós sempre fomos democráticos, todo mundo fala, mas acho que ele tem que seguir uma lógica, um caminho. Eu acho que o conselheiro Gonzalo, acho que ele tinha que acabar a fala dele e depois a gente seguir as outras questões para a gente ter uma ordem. Porque está tudo Está falando que o mapa é diferente ali. Não, tudo bem, eu estou dizendo que está todo mundo falando, começou a falar para a gente seguir uma lógica. Isso. Então, minha questão é essa zona central mais 6, tá? De 8 andares para 12, em frente à Lagoa de Piratininga, em frente. Isso aí vai se criar ali um paredão que vai ser visível de todo lugar que você imaginar de Piratininga. Isso não vai acontecer. Claro que vai acontecer com a especulação imobiliária. Eu sei. A ideia, me parece, que é retirar a 6 dali. Ou seja, à medida que você permite 12 andares, a 6 vai embora. Claro que vai. Questão de valor. Então, e as 6? Essas 6 estão no plano diretor. Sem entrar em muitos detalhes, né? Porque o mapa em si, ele tem que refletir a realidade. Por exemplo, esse mapa não mostra a Ilha do Timão. Por quê? Ela não existe. A Ilha do Modeste é 6. Então, nuances assim no mapa, precisa ser corrigido. É a lista imensa para fazer. Não é o caso do agora. E agora é concentrar nisso que vai. A recomendação é que o escola se use. Se aprovar essa recomendação aí, cara, vocês vão fazer essas revisões, essas considerações. Alguém se opõe à revisão pela SMU? Só queria dar mais uma partezinha, dentro de uma vez, até dando a parte final. Tá? E uma vez está dando a parte final. A proteção a parte final não pode existir nada. Tá? Então, como é que ela está doendo? Uma 6 para meio, 8 para meio. Não pode, gente. É aprovar exatamente a recomendação para a SMU revisar essas leis dentro da parte marginal de proteção. É todo mundo, licenciamento não passa, mas tem a aprovação de pessoa. Não, estou dizendo que não tem como, né? A SMP não tem condição, não tem como ter potencial dentro da SMP. Pois é, mas se a FMP vai Não está certo, não. Para que corrige Itaipu e corrige Piratininga? Não é isso. Então, essa recomendação, ninguém se opõe. Bom, Para que a SMU revise essas ECZs que está dentro da faixa marginal de proteção. Ninguém se opõe? Vamos para a próxima.
Ninguém se opõe, foi aprovado. Aprovado. Gonçalo, tem mais algum? É só a observação, né? É a Emma do futebol com alguns animais. Aliás, isso foi uma discussão do Parlit. A discussão do Parlit que houve também, e o plano de manejo do Parlit. Uma recomendação para inserir o festival no mapa do zoneamento. Algum conselheiro se opõe? Não, está aprovado. Vamos dar mais alguma coisa? Algum outro conselheiro gostaria de apresentar a recomendação? Eu gostaria. Por favor, Cátia. Sim, realmente, né, mas eu acho que aqui a gente está aqui no nosso espaço, né? E a população agora fazer parte do mundo alimentar. O que eu sinto é o pouco olhar desse plano em relação à gestão dos recursos hídricos. Por exemplo, os nossos rios, parte de drenagem, nós temos hoje, não temos aí as faixas dos rios marcadas, não aparece nada em relação a isso. Está sendo construído as calhas de rio região oceânica. Temos o problema de aumento de elevação do nível da água. Provavelmente essas áreas estão sendo cuidadas. Então, tem uma série de coisas. E, infelizmente, a gente vai passar nos próximos anos, eu acho que esse plano ele tinha que ser mais audacioso. Em relação, por exemplo, taxa de mobilização, acúmulo das calçadas, de algum jeito, a retenção de drenagem, drenagem dos cursos das águas mais profundas. Então, a gente está começando a ficar preocupado com a mais de água subterrânea. Então, uma série de temas que envolvem a questão da água, eu vi muito pouco sendo desenvolvido no plano. Então, eu acho que o plano vai ser mais audacioso, até porque ele já está defasado, e ele está falando daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos a gente vai ter uma realidade completamente diferente. Então, eu queria sugerir que, de repente, já teve essa parada, teve esse reforço, e isso aí foi um pouquinho mais estudado com relação a questões climáticas, né? A Secretaria do Clima aqui, de repente, a Secretaria do Clima também ligada, também construída, com relação às águas. A gente não tem dificuldade de água, água de Niterói não tem água, né? Niterói não tem água própria, tá? A gente divide com Itaboraí, com, vocês sabem, né? São Gonçalo, Maricá, enfim, é uma questão pequena que a gente tem. Então, tudo isso que tem que aumentar a população, tá? Água, como é que fica? Então, são essas questões que eu gostaria que tivesse um estudo um pouquinho mais aprofundado em relação juntamente com a Secretaria do Clima. Eu estou aqui com a Secretaria do Clima, desculpa aí, tá? Mas é porque questões que são muito. A gente só escuta isso todo dia no Ceará, todo dia, inundação aqui, SD, não sei lá onde, a gente já tem problema de inundação aqui, que é mais sério. Então, toda todas as mudanças climáticas, desculpa, uma voz discutida. Guida, me ajuda aí, Guida. Um programa de segurança aí. Então, parado, Guida. Incluir nisso aí um programa de segurança aí. Porque, na realidade, eu não discordo de você não, Cátia, mas assim, o que a gente estava falando aqui, na realidade, esses estudos eles não precisam fazer parte dessa lei nesse momento. Até porque a gente tem estudos em andamento que vão trazer outras orientações que podem gerar outras influências nessa lei. O plano do clima, por exemplo, como é a substituição, ele já está em andamento. Então, assim, ele vai sair, vai trazer recomendações que podem gerar novas leis, que podem gerar outras orientações. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente está trazendo um instrumento que vai fazer essa regulamentação que o plano diretor trouxe. E os estudos sobre resiliência, mudanças climáticas, que está sendo feito. Então, assim, eu acho que a gente pode, no final das contas, analisar essa lei e, ao longo dos outros estudos, a gente apontar outras sugestões. Então, assim, é só a minha opinião, sabe? Não discordando 100% de você, mas apresentando uma opinião talvez próxima. Mas para unidades de limitação, você faz difícil mexer. Em relação à densidade também, você difícil mexer. Mas aonde que você gostaria de apresentar uma recomendação para a gente fazer a alteração? Eu estou falando da questão em relação à questão da região, principalmente a região oceânica, onde tem os rios, então, invasão baixíssima, entendeu? É um olhar, de repente, uma questão
incentivar a drenagem, tá? Como a gente pode fazer maior captação de água, calçadas verdes, então algumas coisas que a gente possa fazer, tá? Que a gente, sabe, Discutir nos parâmetros qualificadores. A gente podia fazer recomendações nesse sentido, de inclusão de alguns parâmetros qualificadores em algumas determinadas áreas. De repente, a gente pode pensar nesse sentido, até para apresentar, que não seja hoje, mas de repente a gente pode pensar aí até em conjunto parâmetros qualificadores para áreas específicas, entendeu? No artigo 78. No artigo 71, eu acho que é isso, sim. Está falando de uso de ocupação de solo, entendeu? Eu vejo um momento. Entendeu? Um momento da vez. Eu bater um pouquinho mais com vocês, para que vocês não querem. Eu acho que tem que vir aqui. Para ter oportunidade Desculpe, vamos fazer uma pergunta. É o seguinte, a gente percebe que o plano urbanístico, o desenho, foi eliminado várias vezes. Pode, ou seja, 6 que estavam no plano diretor. Por exemplo, é a 6 de plano diretor. Tem um plano diretor, é 6. Por aqui está agora no desenho, não é mais. Pode. Então, ou seja, o plano urbanístico, por desenho, veja bem, está escrito, eliminar as eixos, porque num certo momento tem que ter uma lista de que os eixos são mantidos ou não mantidos. Foi aprovado no plano diretor. Então, até onde eu sei, no concurso ficou um plano de revisar todas essas questões, porque me foi dito pelo Fabrício, que até para citar, ele não está aqui hoje, porque ele está numa viagem pelo município, que vai ser feita essa revisão toda até o mapa final, né? E até esclarecer que os mapas que vão ser apresentados na oficina, obviamente não vai ter alteração, esses mapas já foram enviados para rodar, porque semana que vem já tem, são mapas também, inclusive de gabarito, algumas outras coisas que vão ser demonstradas. Mas até onde eu sei, ficou ali uma recomendação também do concurso para revisar essa questão dos eixos que foi falada lá. A gente pode aprovar aqui uma mesma recomendação, para que a Secretaria de Urbanismo analise as eixos. Pode, a lei permite que você elimine. Não, é isso que eu estou te falando. A gente pode, de repente, aprovar a mesma recomendação que a Secretaria de Urbanismo revise as eixos do plano diretor e compare-as com a lei urbanística. Pode ser, Mundão? Algum conselheiro se opõe? Não? Então, foi aprovado, a gente pode passar para a próxima. Conselheiros, alguém mais? Algum outro conselheiro? Jogo? O Vitor, eu queria fazer uma pergunta. Na elaboração dessa proposta, foi aplicado algum tipo de simulação sobre a alteração do território em razão do aumento do nível do mar? Niterói é um município costeiro, a gente está falando de 2 sistemas lacunares, de um município que tem uma costa extensa também no seu território, e aí eu queria perguntar e a partir da resposta comentar, porque eu acho que não foi considerado, mas eu queria confirmar. Eu vou ser bem honesto, eu não sei. Acredito que não. Pode falar melhor. Fernando? Até onde, na elaboração dos mapas, não. Simulação de... Aumento do nível do mar. Não. Tá bom. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão. Essa é uma realidade. Isso é uma realidade, não é mais uma projeção. Se a gente está aqui fazendo a análise de um projeto que vai tratar de usurpação do solo, de um município costeiro, com sistemas lagunares, e a gente não considera os mapas que já existem e já projetam para as próximas décadas, 30, 20, 30, 40 anos, a gente está falando do futuro da cidade. A gente está falando de um plano para durar 5 anos, é um plano para projetar ocupação para as próximas décadas. Se a gente está discutindo
esse projeto de lei e não considerou estudos já existentes, aplicáveis no nosso território, sobre o aumento da projeção, a gente está literalmente negando as mudanças climáticas. O mapa do Climate Center foi atualizado ontem. Então, Niterói está se destacando não no Brasil, mas no mundo, por ser a primeira cidade a ter uma secretaria voltada para a questão climática. E tem implementado ações no sentido de estruturar uma política que trabalha a questão das mudanças climáticas. Niterói está se destacando, Niterói está andando lá na frente. Não é possível, há um gap entre Niterói, que sai na frente e implementa políticas de prevenção às mudanças climáticas, e a outra Niterói, que é a mesma administração, que faz uma projeção de uso do território para as próximas décadas e ignora. Porque eu acho que se a gente, de fato, incorpora o que Niterói vem fazendo na discussão climática, a gente tem que discutir a retirada de ocupações de áreas que vão ser diretamente afetadas nos primeiros efeitos do aumento do nível do mar. Não tirar para o ano que vem, para daqui a 2 anos, mas projetar que tire daqui a 20 anos, mas a gente tem que ter nesses mapas a indicação das áreas que vão sofrer com o aumento do nível do mar, porque a gente está fazendo uma discussão do século passado, discutir se cabem prédios do lado da lagoa, eles vão afundar no crescimento do nível do mar. Eu me vejo aqui aparentemente numa coisa negacionista, num espaço negacionista, que desconsidera o que a ciência está apontando, que é emergencial, que já é uma realidade. Eu não consigo enxergar utilidade em discutir esse projeto a partir dessas premissas. Me desculpa, nós temos a secretaria e eu acho que a primeira coisa que esse projeto deveria fazer é se submeter a uma projeção dos mapas que já existem para saber onde é que vai correr risco. E aí a gente vai pensar em quem vai sofrer esse risco, porque já mora nesses lugares. E não quem quer morar num lugar que vai ser afundado por mar daqui a algum tempo, mas quem já está morando. A minha proposta, então, é que submeta essas plantas aos estudos que indiquem o aumento do nível do mar na cidade de Niterói. Já tem esse mapas existem. A prefeitura pode ignorar. Não, já tem. Eu sei. Lá no centro foi atualizado da UF, já nos O pessoal da região oceânica já sobre tem. Niterói. Não foi atualizado não. Tem um artigo que saiu agora só sobre Niterói da UF. Só sobre Niterói. Saiu aí. Vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar a presença da Secretaria do Clima. Está condicionado você a se manifestar, o clima se manifestar sobre essa recomendação. Combinado? Algum conselheiro se opõe que a Secretaria do Clima faça a comparação e pretende uma análise? Nenhum conselheiro se opôs, proposta aprovada. Estamos aqui para isso. Conselheiro, algum conselheiro mais gostaria de se manifestar sobre alguma proposta de recomendação? Não? Então vamos começar a passar para os convidados presentes. É lista. Kátia, seu nome está aqui. Você já falou, você quer apresentar? Você falou na fala dos conselheiros. Você quer apresentar mais alguma coisa? Não? Então, por favor. Não quer falar. Cíntia, então é você. A Jane não estava escrita no meu nome? Aqui está escrito Cíntia. Eu achei que tinha Jane escrita antes do meu nome. Cadê? Kátia, Cíntia.
Tá, então assim, a gente falou, né? Tá, eu vou falar então. Tá bom. Bom, o que eu mais tenho ouvido, por parte, obviamente, aqui não, porque a gente ainda não teve, mas que, não, isso já tinha. Isso já tinha. Quando eu proponho, Fernanda sabe o que eu estou falando. Quando eu falo, não, mas ali está muito alto. Não, mas isso já tinha. Eu queria lembrar que o PUR da região oceânica de 2002, ele prevê um plano de macro-drenagem. A outra coisa que é extremamente importante é um plano de mobilidade. Eu, como arquiteto e urbanista, eu queria lembrar que é muito complicado a gente fazer um projeto de uso e ocupação do solo sem um plano de mobilidade junto, não é depois, é junto. Macrodrenagem, idem. Então eu acho que esse plano tem que ser apresentado. Existe, ele tem que ser apresentado. Não dá para ser uma coisa que vá depois. É que nem essa história que o Rô bem levantou da questão do clima. O clima não é mais uma crise, o clima é uma emergência. Então não dá para a gente ficar, inclusive eu queria reivindicar, Guida, uma reunião com o Fórum do Clima, para ontem, entendeu? Porque eu acho que tem que, é muito importante, ia ser hoje, mas havia uma coincidência de datas e não foi remarcada. Mas eu acho que é urgente a gente considerar isso. Bom, inclusive eu queria convidar os presentes, tem uma entrevista da urbanista Raquel Ronick, à agência pública sobre o Plano de São Paulo, onde ela fala que a proposta para a revisão do Plano de São Paulo, ele não dialoga com a emergência climática. Então, eu acho que assim, a gente ainda está, em relação a São Paulo, com um problema maior, porque a gente é uma cidade costeira. Então, eu acho que essa questão deveria ser considerada. Bom, então, está pedida a reunião do Fórum do Clima, se por favor. Show. A minha outra questão era isso, que a faixa marginal de proteção da Lagoa de Piratininga, por conta da manutenção das ex e dessa maneira mostrar que se as ex cair, porque eu acho que não pode, porque eu acho que é inconstitucional, as CCZs ela está em cima da faixa marginal de proteção. A outra era sobre o topo do Morro do Gravatá. Por favor, Fernandinha. Da mesma maneira, me incomoda muito, assim como o Gonçalo falou, que está tudo com número. A CRA, ela não sei exatamente porque ela não aparece com número. E eu acho que é muito importante que a população saiba que a proposta da prefeitura, o topo do Morro do Gravatá é 6 pavimentos, assim como a margem da Lagoa, está lá. CRA. Parece qualquer coisa, como uma área antropocentrada, e ali são 6 pavimentos. É 6. Eu acho que são 2. Pelo que eu saiba, esse zoneamento está sendo revisto, né, por causa da questão do topo do morro que vai passar para a UF. Foi da propriedade. Ela foi retirada, esse zoneamento. Então tem que avisar a CNU. Foi determinado pela UF. Mas esse zoneamento está sendo revisto. Determinou pela UF. Aqui, ó, eu coloco o encaminhamento de tirar os RA mais 6. Olha aqui, ó. Hoje, artigo 226, última página, parágrafo 5º. Para a CRA do Gravatá, ficam estabelecidos os parâmetros de CRA. Mais 6 para a área protegida pelo artigo 4. É a última página. A gente vem falando disso desde o PL 416 de 2021. Então, se isso foi desapropriado, eu acho que está totalmente defasada essa proposta. Isso é um topo do morro, o DEPAC dos aeroportos, dizem que essa área não pode ser construída. Você criar, aí tem que fazer essa consulta lá, para ver se tem essa verba que está dando alguma desencontro. O Departamento de Controle de Voo, tanto do aeroporto Santos Dumont, quanto do aeroporto Galeão, eles dizem que essa área aí, ela está dentro de um raio de voo, e não pode ter construção aí. Tá? Então, está sendo acolhido? Vocês estão falando aí, eu não estou ouvindo. Vocês estão conversando aqui porque tem essa indicação, tem uma determinação para eles já apropria essa área toda. Então, conversem com a SMU, por favor.
aqui. Bom, a gente vai conseguir outra questão. Considerações. Por falar que não sei conseguir nada em ata, a gente vai buscar, obviamente, as informações. Tá. A outra questão, que eu acho que é uma questão que eu falei no concurso, mas eu acho que muito mais do que para o Conselho de Urbanismo, é para o Conselho de Meio Ambiente, é que, Fernanda, dá uma fechada, dá uma ampliada no teu mapa, todas as áreas que eram ZCBS se transformaram em ZCA, inclusive o Morro do Céu, que já foi assinalado na reunião do concurso e que o concurso ficou de rever. Então, ZCA, para quem não sabe, significa Zona de Conservação Ambiental, onde podem se construir casas de até 2 pavimentos, mais cobertura. Tá? Então, são áreas, são franjas de morro, é o Morro do Céu, é a área, Fernanda, por favor, ali no preventório, aquela região que eu adoro, em que foi expulsa, foi demolida uma população que morava do lado do morro e do lado do túnel Charitas Capubá. Essa população foi removida, deram R$1.000 por um ano para essa população sair daí e está prevista uma CCA ali. Então eu acho assim, um escândalo de primeira grandeza. A CCA, inclusive, ela está em cima dos prédios do parque ali. Tá vendo? Quando ela corre para baixo, ela está indo até a ZC10 ali, que é o Hospital Jurujuba. Então eu acho assim, ou esse projeto foi feito por alguém que não conhece Niterói, ou isso é um escândalo, porque ali, ou alguém tem um plano de loteamento em cima do morro. E aí eu queria lembrar a lei de loteamento federal, de parcelamento federal, a 6766 de 79, em que fala que a declividade é 30%. Então, essa área daí tem mais de 45%. Então, eu acho que cabe ao Conselho de Meio Ambiente preservar a nossa área ambiental e pedir uma revisão, conforme a SNU me prometeu, para não ocupar, para rever o que é CCA. Que de fato, de acordo com a declividade da lei federal, propõe em Niterói. Porque aí vocês estão reduzindo as ex, essas ex, eu já fui ao ITER, isso aí é uma área do Estado, está reduzida, porque todo esse verde está em cima das ex, e aí diz que é ZCA, Zona de Conservação Ambiental. Parece, não, mas não é para construir casinha. Mas o chefe não conseguiu nada porque a SNU ia fazer essa revisão, o concurso ficou aprovado. Eu estou querendo trazer isso para os conselheiros do comando. Eu estou querendo que as pessoas saibam o que estão sendo feitos. Tá, muito obrigada. A outra coisa que eu não consigo entender é por que a zona de especial interesse ambiental definida no plano diretor, a ZEIA, foi absolutamente excluída e ignorada pela SNU. A gente começou a usar diversos outros parâmetros ambientais quando o plano diretor, no seu artigo 52, isso é uma proposta que eu faria, o artigo 18 desse plano, que é incluir o artigo 52 do plano diretor ao 54, onde ele fala da ZEIA, Zona de Especial Interesse Ambiental, e a gente revê essa classificação toda. Entendeu? E inventaram novos parâmetros e o plano diretor ficou tipo letra morta. Todas as considerações assim já vão ser consignadas na ata, para serem analisadas. Sim, agradeço. A outra coisa é a Ilha do Modesto. Ainda que a Ilha do Modesto tenha desaparecido, porque ela é uma área absolutamente aterrada, onde moram 2 famílias, ela foi aprovada com os ex do plano diretor. Entendeu? Então eu queria que novamente, ali, não, Modesto, mais para a direita, aí, Piratininga. Essa ponta aí moram famílias. E eu sei que há um esforço no sentido de tirar essas famílias daí. Isso é uma ZEIS aprovada. A outra coisa que eu queria trazer, que eu falei já na reunião da SNU, que é recuperar o conceito de ZEPAC, né? Porque as APAC e as APAC não estão definidas e, embora as ZEPACs diga-se que são áreas de preservação e não sei mais o que, não sei mais o que, no Barreto estão propondo construir 20 pavimentos sobre uma ZEPAC. Então eu pergunto, para que o plano diretor, que já era uma recomendação do plano da Zona Norte, de ter ali uma ZEPAC sobre uma fábrica de tecido
Fluminense, o Fábio da Fluminense, decide, eu nunca sei o nome direito, ali, lá no 3, isso. Chama CEPAC. Aí a CEPAC pode construir 20 pavimentos. Isso pra mim é uma palhaçada, tá dando de sacanagem na minha cara, só pode ser. Porque o que a gente vai proteger se pode construir 20 pavimentos? Então, olha só, o plano diretor de CEPAC é mentira e a gente vai dar para alguém que já está conectado aí para construir 20 pavimentos. Porque isso daí não é só a invenção do plano diretor. O plano diretor reitera isso, porque eles estão no ponto da região norte. O de 2005. É tudo. Eu agradeço. Todas vão ser consignadas na ata. Eu queria que, além de consignadas, fossem carinhosamente consideradas. E se algum conselheiro tiver alguma dúvida, se me carinho é o que não falta aqui. Professora Jane. Carinho é o que não falta. Que bom. Eu solicitaria de colocar essa imagem do corpo para botar. Eu sou professora treinadora do laboratório de Pedro, Vou pedir só para a senhora falar um pouquinho mais alto. professora Jane, que fica ali, coordenadora do laboratório Outro Governo, que fica na base do morro do Preparar. É um setor da Universidade Federal Fluminense. Nós estamos há muitos anos estudando a vegetação, a evolução da cobertura vegetal. Tivemos apoio do Ministério do Meio Ambiente na recuperação de área degradada do Morro do Preparar de 2014 a 2019. Estamos com um projeto um projeto paterno, utilizando composto orgânico para a recuperação de área degradada do topo do morro. Queria frisar que, segundo o conceito da especulação imobiliária, a área está degradada. Segundo o conceito do biólogo, do meio ambiente, a área está em recuperação. Então, a partir do momento que a gente não intervém, a própria natureza retoma o seu curso. Então, no Estado, só dá um empurrãozinho, que é o que nós estamos procurando fazer. Plantando, recuperando a área, levando alunos para atividades de ensino, pesquisa e extensão. E pelo conceito ali, pelo urbanismo, a área está com o CRA, permite 6 pavimentos maduros. Então, eu gostaria de solicitar aos conselheiros que avaliassem a possibilidade dessa área não ser uma área de uso urbano, parcelamento urbano, que ela fosse uma área de proteção ambiental. CPA. A gente vai também consignar isso na ata, mas a gente também vai verificar, professora, porque é o que a gente apontou. A gente tem ciência de uma decisão judicial que determina que é o faça da apropriação da área. Então, em que pese o zoneamento aí exposto, se a UF tiver desapropriado, efetivamente, a gente vai fazer essa análise, inclusive a senhora mesmo decidir o que vocês vão fazer ali. Não é especulação imobiliária, que é uma universidade federal. Mas vamos consignar essa... Se não tiver essa desapropriação, seja uma CPA. Por isso que a gente vai deixar consignado na ata para a gente levar independente da decisão da UF, vai depender do curso federal. Mas tem uma decisão judicial que determina que ela pode dar uma sanção. É isso. Pode também dar uma sanção, depende do governo federal. Então, enquanto estamos aqui no comando, eu gostaria de solicitar aos conselheiros que avaliassem a possibilidade de mudar nesse conselho, de não ser CRA. A gente vai consignar na ata. Vereador Daniel Marques. Levantar para usar o mapa aqui, eu ia apresentar agora mais calmo, desculpa aí, eu fico agora perdoa, quem é bravo eu sei. Estou vendo aqui, ó, o pedido falando no ar. Mas então, já começar concordando com a fala da professora Jane, tive com ela lá pessoalmente algumas vezes, talvez um dos poucos pavimentos florestais interessantes daquela região ali, entendeu? Não conheço a fundo o embrólio jurídico, acho que vale a pena, procurando entender o que está acontecendo ali. Mas 6 mais 2 não faz o menor sentido, acho que isso aqui deveria ser uma parceria entre o UF e Prefeitura de Niterói, entendeu, Rafael? Tem estudos para isso. Existe sentença de desapropriação, não dá no momento lá na... Tem sentença. Está pendente a apreciação do TRF.
É recurso. É recurso. Porque, na verdade, ele é uma questão, o histórico ele é complicado. Na verdade, o Estado começou a desapropriar, o Estado não pagou, e depois veio a questão da UF, e aí tem a questão do município que tem um interesse, num dado momento, tentou-se fazer uma espécie de acordo justamente para essa parceria, mas isso não prosseguiu, acabou que o juiz sentenciou a questão desapropriando do particular em favor da UF, né? Obviamente tem um recurso pendente, o histórico é complexo, mas de fato a questão hoje, a manifestação judicial é a desapropriação em favor da UF. Antigamente a gente tinha um zoneamento que era a descrição de interesse ambiental para que você salvaguardasse a discussão e deixasse para os estudos mostrarem o que seria do futuro. Essa possibilidade não existe mais na proposta atual. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas pode ser uma solução. Mas o meu encaminhamento, e aí, enquanto cidadão, vereador aqui no comando, é que se avalie não ter potencial construtivo ali. Não faz sentido, eu duvido que faça sentido até acadêmico. Não sei se, assim, eu acho que não faz muito sentido. Né? Aqui eu tenho outro viés, outro enfoque. Aqui é estudo, é preservação, é turismo, fazer um mirante bacana, entendeu? Não vejo que vocês estão fazendo com você, eu acho que tem a ver. Eu queria pedir para que vocês me ajudem ali, coloca no Charitas. Tem um conceito que está sendo usado pelo urbanismo, que eles falam muito de adensar próximo dos eixos viários, que em tese a literatura é realmente razoável, mas eu não consigo entender algumas coisas. E aqui é uma delas. Né? A gente tem 6 andares, zona de centralidade está onde? Aqui mesmo? Aqui. 10 andares, né? O ápice do gabarito com outros parâmetros seria na centralidade, para que você tenha comércio, tenha hospital, tudo. Só que isso aqui, pessoal, é o Barite, é a montanha da viração, onde tem interventório e tal. Como é que você chega aqui e propõe? Aqui é o Clube Naval, para quem não se identificou. 15 andares de pavimento. É na pedreira? Na pedreira. Na borda da unidade de conservação. Sendo que a gente ouviu durante muito tempo que a ideia da transoceânica, era trazer as pessoas até o eixo viário de Charitas. Dali teríamos um crédito, etc. e tal. E agora o urbanismo, assim, estou falando do urbanismo como ente, né? Eu sei que nem todos concordam, diz que isso aqui é para estimular o uso do catamarã. Aí não dá para fazer o menor sentido. Eu estou falando publicamente porque assim, eu defendo que o razoável é que mantenha o parâmetro da rua. Né? Minimamente razoável que você mantenha o parâmetro da rua. Eu quero lembrar que aqui atrás tem uma trilha. Eu queria muito consultar os voluntários do Parite. Porque eu já fiz essa trilha e tinha inclusive ali umas fontes antigas, históricas, fantásticas, com raros visuais de Niterói. Qual é o sentido de ter um eixo com uma zona de centralidade 10, tudo 6 e aqui 15? Para lá é Jurujuba, não tem saída, a cidade acaba. Né? Então, eu queria entender e assim, reivindicar que o meio ambiente. E aí, assim, pela borda do Parite, levando em consideração a harmonia da região, para que a gente não toque esses 15 andares aqui. Já me falou muito bem, então, para botar, quero aqui corroborar o entendimento. Daniel, tem a zona de amortecimento ali na ZRA mais 15 do Parnite. Não, aqui atrás tem uma trilha, então assim, não vai... Não, tem a zona de amortecimento. Aí, Fabinho, não sei até onde vai, no plano de manejo, né? Mas, enfim, eu acho que o efeito é muito grande para algo que não faz sentido. Se alguém me convencer que ali vai ser muito importante para que haja uma tarifa social no catamarã, talvez eu seja convencido. Mas, assim, a gente já tem bastante parâmetro na região oceânica para trazer as pessoas do catamarã, né? Não faz muito sentido. Por fim, assim, eu acho que tem muita coisa. O professor Rogério Wolff, meu amigo, assim, falei sobre isso antes, concordo 200% com a sua fala, e quero corroborar como alguém que acompanha, a vida sabe disso. Hoje eu sou monitor do Climate, assim, eu estou dando aula para a galera que está chegando para essa liderança climática e não faz nenhum sentido aquilo que a gente já falou sobre o sistema laboral. Eu não vou falar hoje aqui da Zona Norte, porque eu estou fazendo um documento sobre Zona Norte, Santa Rosa, Noronha Torrezão, é algo que me apavora. Noronha Torrezão, tem uma mão para ir, uma para voltar, e os parâmetros são catastróficos. Eu moro no Dr. Sargento com o Sr. Tassi.
possibilidade daquilo ali entupir de vez é gigante. Eu acho que a gente precisa pensar nisso também. Mas eu vou fazer um documento. Então, eu estou preparando um documento, eu, Daí, a nossa assessoria já tem uns 20 itens, Paulo, que eu vou compartilhar. Esse que você estava com o senhor aí, que eu dei de concurso, eu fiz de comando, eu vou mandar para você, no tempo de terminar, e eu queria que isso fosse encaminhado aos conselheiros, para que vocês pudessem olhar o que a gente está sentindo das propostas, e que aí sim, quero dizer publicamente, eu confio bastante na capacidade do Rafael, do Vitor, dos concursados e dos não concursados no meio ambiente, da gente dar uma cara para essa lei assim, razoável para que ela chegue na Câmara sem ilegalidade. Acho que assim, o mínimo que a gente pode fazer é não deixar vir com ilegalidade. Aí, visão de cidade é legítimo. Eu quero mais, eu quero menos, isso eu não posso faltar. Né, Leandro? Eu não posso obrigar as pessoas a pensarem que ela tem que ser como eu quero. Mas o meu papel é influenciar os conselheiros num documento sobre as ilegalidades, sobre as consequências de algumas coisas que a gente está vendo ali que são muito graves, tipo essa aqui, tipo Caguatá, Lagoa, Frente Marítima, acho que são os principais. E de maneira geral, nesse razoável, eu quero mostrar assim, não é porque, e aí esse é o argumento, né? Como a Cíntia falou, não é porque o estudo de 92, de 2002, de 2003, olharam para a cidade em parâmetros determinados de 6, 8, 10, 15, que a gente não pode diminuir. Não só pode, como deve. Uma revisão. Não é proibido e não gera indenização diminuir parâmetros. E eu quero falar fraternalmente, não é nada contra os empresários da construção civil. Eu sou favorável, por exemplo, ao descimento do centro. Muito favorável. Eu quero proteger a frente marítima. Eu não acho que tem que ter 40 andares de frente para o mar. Mas eu acho que o centro é o local que deve ser pensado. Eu concordo 100% com essa lógica. Agora, não adianta a gente achar que a região oceânica está preparada, por exemplo, para isso. Tem um trecho do Muriqui, que me incomoda muito, o Muriqui pequeno, está permitindo mais uma borda em Casas Paulo, onde é área de preservação permanente. E esse documento eu vou trazer as incongruências também da proposta da lei com o plano diretor. E aí qual é o elemento final? Eu não sei como é que vocês estão pensando, se vocês vão fazer devolutiva na audiência de setembro. Isso é uma coisa que eu queria entender. Tudo que vocês estão colocando aqui vai ser devolvido, então a resposta pode. Dentro do protocolo da Tribunal da Justiça, o Chico a gente vai, essas falas vão ser todas consignadas na ata, a gente vai encaminhar para a Secretaria de Urbanismo e vai ser devolvido no dia 11. Dia 11. Eu tenho um problema de entendimento que é o seguinte, essa audiência do dia 11 vão ter respostas de todos os destaques, pensa comigo, do concurso, todos os destaques do Conan e as pessoas que vão lá para fazer seus novos comentários. Eu acho que não vai ser o melhor caminho. Uma outra dia 18, não é isso? Tem uma Dia 18 é reunião final do concurso para homologar a letra da lei. Exato. Mas é porque ficou estipulado uma futura divisão e isso dia 11. A gente está dando essa data aí como o ideal devolvido. que o processo fosse inteiros ainda no executivo. Inclusive a necessidade de conhecimento. Qual é a proposta, então, Paulo? E assim, Paulo e Leandro que estão lá comigo na Câmara, né? Se a gente fizer, ao final das oficinas, uma extraordinária devolutiva, ajuda muito. Porque aí a gente vai, e aí assim pode ser depois de uma oficina, tem que avaliar. Porque dia 18 é o concurso, dia 11 é o dia. Não pode ser nada depois do dia 18. Dia 18 é concurso. Exatamente. Dia 18 Cada proposta, né? Cada E a gente proposta conseguiu nada. Mas eu não quero fechar a data porque eu quero que vocês olhem todo mundo. Não, mas faz uma proposta e depois a gente compartilha e tal. Doutora Francisco, você que está conduzindo isso comigo, com a juíza, com o legislativo, com a justiça, eu acho que a audiência final, se for uma audiência para ter todas as devolutivas de concurso, meu documento do concurso é grande, o documento vai ser maior. Mas para ouvir a população, como última audiência, e tentar devolver, acho que não vai caber. Estou sendo aqui franco no meu entendimento. Talvez uma extraordinária do comando, como uma devolutiva. E aí tem que pensar, entre dia 11 e 18, Uma semana. Eu, assim, a princípio, o que me tem marcado é tal audiência no processo judicial. deve ser assim. Sim, sim. E eu estou com acordo com o eu não vou dar. Se vocês quiserem fazer mais um extraordinário, alguma coisa. Assim, Não acho que implica alterar a reunião do dia 5, não. Até porque ela não vai fechar uma até porque ele é audiência judicial. Ele caberia a gente mudar. Eu acho que não vai fechar o acordo, porque se tem outra audiência, tem ainda a votação do concurso, né?
Então, vamos deixar consignado com a proposta, a gente pensar no modelo eficiente devolutivo, pode ser assim, para que a gente entenda e que a gente tenha respostas assim, técnicas de quem fez a lei. Eu preciso entender o que eles estão pensando, se eu for convencido de que aqueles 10 não são bons, eu vou votar lá com eles a favor do projeto de lei. Então, era isso. Nessa área, nessa posição que está, ela é a única área na região centro-sul do Niterói, ainda não vai. Nesse pavimento, lá na planta, ele contém até o momento de 62 espécies de árvores. Essas árvores têm 11 nichos. Mas tem estudo de dessas Primeiro inventário com lixo. Fizemos inventário de árvore e tal. Mas essa depois também disponibilizar para a Secretaria de Meio Ambiente, nossa economia. Permite um dado interessante que essa diversidade tem 11 árvores alimentares, o que mostra que existe toda uma cadeia biológica só dos elementos de apifauna. Né? A interação entre fauna e flora também existe no inventário de flora. E a importância dele é na conexão desses elementos, desses fragmentos florestais. Aqui tem árvores marinhas, tem árvores migratórias, tem árvores que são raras. Você vai poder disponibilizar para nós? Precisam ser preservadas. Eu agradeço muito se os conselheiros defenderem essa área. Precisa ter a área preservada. Muito obrigada. Se mandar Vamos deixar registrado, a senhora vai disponibilizar para o meio ambiente? Eu fico no aguardo dessa devolutiva para a gente entender como vocês vão falar para os conselheiros e para a gente lá na Câmara. Para a gente poder se organizar nesse meio difícil. Obrigado. Fernando Guida. Oi, desculpa, não ouvi. Você se inscreveu aqui para falar. Eu não. Não? Vereador. Desculpa aí. Você não vai falar nada? Os outros falam tudo que você queria. A Seclima está aqui para exatamente Até hoje eu não sei se da Secretaria do Clima se hoje vai fazer frio ou não. Se hoje vai fazer frio ou não. Tanto é que eu já estou vindo de arrasar. A gente chama de Secretaria do Clima. Olha só, várias das observações feitas tanto pela Cíntia, quanto pelo mandato, feito pelo Daniel e pelo Rô, têm a nossa concordância. Tem algumas observações em relação à história da ocupação do território em Niterói, que reiteradas vezes se repetem com outras vantagens. O Novo Monumental é uma delas. O projeto do Godofredo, não sei se todo mundo se lembra, o projeto do Godofredo era criar, olha que beleza, criar pátio natural do Morro do Gravatá, no qual haveria uma grande área de lazer e a contrapartida seria autorizar blocos, se não me engano, 6 ou 8, você lembra disso? 6 ou 8 prédios em cima do morro. Na realidade, era criar um parque para que eles quisessem morar nos edifícios, né? E é impressionante, porque um dia de manhã eu olho no espelho, eu acho que eu tenho cara de bobo, mas eu tenho certeza que eu não sou bobo. 8 prédios. Pois é. E é evidente que na ocasião, as mesmas restrições que havia de pouso e etc. foram levantadas na época para nos contrapomos a isso. Então, isso é uma história velha. O dono da Lourdes, etc., ele não ganhou dinheiro, ele se condenou dinheiro com um hotel. Lá em cima, um hotel que existe lá em cima. É merda? Olha só, uma coisa que é evidente que as reuniões que nós estamos fazendo no âmbito da Justiça, estamos acompanhando o CONTUM e agora no Conselho de Meio Ambiente, elas são relevantes para a gente acumular e fazer sínteses proveitosas. É importante que o que esteja sendo falado seja considerado e gere reflexão. Porque se for, por exemplo, que é o comportamento tradicional do Dora de Hélio, está promovido isso daí pelo outro. Ele é o dono da verdade, a Niterói, aquele projeto futuro é Niterói, que ele acha mais correto, independente do que a gente pensa ou não. Vou chegar um banandinho por aí. Eu estou dizendo o seguinte, na primeira atividade
promovida pelo... Daniel, você estava lá? Você não estava? Você estava no Janeiro? Ali na Praça de Janeiro, em frente à arquitetura da luz. Não, atividade no rural. né? Teve semana passada. A Chiade estava lá, eu não lembro se viu ou estava, eu cheguei, o Chiade estava, inclusive, na mesa. O Chiade teve uma intervenção, e eu quero declarar que ele conhece que o Chiade é meu amigo desde que a gente tinha cabelo, lá atrás. Era uma amizade de irmão. Porque não significa que a gente concorde com as análises, apesar de inteligentemente feitas pelo Chiade naquele meio ambiente. O Chiade diz o seguinte: peço a vocês que se preocupem, enquanto moradores de Niterói, como ele, a gente mora em Niterói desde sempre, se preocupem com a Niterói que a gente mora e que a gente quer preservar. Mas ele faz um chamado que é o seguinte: se preocupem também com as pessoas que desejam morar em Niterói. Só que se a gente tem uma preocupação legítima, e a Constituição Civil quer dimensionar, ele diz através de pesquisas, que tem uma quantidade de pessoas que querem morar em Niterói. Eu gostaria, inclusive, de ter acesso a essa pesquisa até para me somar no raciocínio que é feito pela AREL. Essas pessoas quererão morar numa cidade cujos problemas nós já diagnosticamos no dia de hoje, porque se a gente tem preocupação solidária com o futuro, na linha que o outro falou, Vida falou, eu quero que pessoas venham morar em Niterói. Aliás, eu sugiro a vários amigos meus que saiam do Rio de Janeiro e venham morar aqui em Niterói, independentemente de estar defendendo ou não a construção de mais locais de moradia para as pessoas virem morar em Niterói. Mas a preocupação que a gente está discutindo, e não é porque eu moro na beira do mar, Charita não tem onda nenhuma, né? Eu imagino que se tiver alguma cheia ali, não chega nem na porta do lugar onde eu moro. Depois você vê o mapa. Eu tenho que ver o mapa. Mas eu vou dizer o seguinte: a gente está fazendo uma discussão intelectualmente honesta, considerando todos os pontos de vista. Eu considero os pontos de vista da dele. Aliás, eu, como engenheiro, tenho a obrigação de defender a engenharia e defender a engenharia da minha cidade. Está no código de ética da profissão. Então não tem balela aqui. Mas a gente está tratando com honestidade intelectual essa discussão, todas as pessoas estão tratando. Por quê? Isso é uma pergunta que eu quero fazer e quero saber se o comando deu aval à peça publicitária que o governo colocou nas mídias sociais. Porque a peça colocada nas mídias sociais está recheada de mentiras. E de uma Niterói que várias pessoas sérias ligam para os nossos gabinetes, não sei se ligam para o Daniel Poliano, e dizem o seguinte: vem cá, eu quero morar nessa Niterói. Sabe, quanto tempo vocês acham que eu levo saindo da minha casa de Charito para chegar na Câmara de Vereadores, Chico? Eu levo, dependendo do dia, 45, 50 minutos. Então, que Niterói eu estou querendo? Eu estou querendo uma Niterói que estresse as pessoas não irem e vir para suas casas? O que é a infraestrutura de mobilidade urbana que já deveria ter sido, pelo plano diretor, deveria ter sido encaminhado à Câmara há muito tempo? Plano local de interesse social, plano local de habitação de interesse social foi o PLIS. Depois tem um novo desenvolvido pela equipe do Beto da Pipa, do Roberto Jales, eu não gosto que ele chame de Roberto Jales, mas ele é Roberto Jales. E do Zé. Desenvolvido por ele, foi contratado. Não, contratado, mas já teve um lá atrás do governo Jorge, plano de habitação local de interesse social, PLIS. Nunca é encaminhado para a Câmara para se transformar em lei, exatamente para não ter que ser cumprido. Então, na verdade, tem um conjunto de outros planos que estão definidos no plano diretor de 2019, a partir de uma diagnose feita pela Fundação Getúlio Vargas, que não estão sendo seguidos. O plano de saneamento, aliás, o plano de saneamento, Leandro lembra disso, foi encaminhado à Câmara, foi no início do governo Rodrigo Duarte. Final do Rodrigo. Final do Rodrigo. E no início do Duarte ele foi retirado da Câmara. Ele sequer começou a ser analisado. Tratamento de resíduos, contenção de encostas. A UF tem um extenso trabalho sobre as áreas de risco de Niterói que tem que fazer contenção de... Aliás, você tem várias obras de contenção na cidade, mas os planos em si,
que nortearia o desenvolvimento da cidade desde 2019, não teve tempo atrás, até hoje, nenhum deles foi seguido. Todos eles têm prazo para fazer parte. Tem prazo para fazer parte. Nessa semana que passou, eu andei conversando com o Rafael sobre a intervenção da SEDAI. Eu falei, inclusive, ontem na Câmara, né? Uma intervenção da SEDAI no Parque das Águas Escondidas. Né? Chegaram lá sem saber o... Ele não tinha o ciência da cessão ao município da área. Para ser enquanto parque natural. Tem uma fonte do Parque das Águas Escondidas, Chiarte, que gera uma água absolutamente cristalina, limpa, potável, de potencial inesgotável. Nós pagamos nas nossas casas água, que não tem Niterói, muito fonte, pagamos porque veio água tratada no Laranjal, quanto eu poderia ter um aproveitamento econômico, uma análise econômica, junto com a concessionária, estudar e verificar se a gente pode ter aquilo enquanto fonte. Então tem coisas que acontecem na nossa cidade que passam batido e a gente não se atenta ou não dá atenção porque tem outros interesses. Eu não tenho muito interesse em impedir o crescimento de Niterói com novas moradias. Mas eu quero garantir que Niterói dê condições de uma cidade saudável, e não só hospital, que faz uma cidade saudável. Esse plano em nenhum momento estabelece, é uma cobrança que eu tenho feito na saúde, tenho feito na educação, a cidade se expande. Quantas novas unidades escolares estão previstas nesse território com a expansão da cidade, com o adensamento da cidade? Quantas unidades e módulos de médicos de família estão sendo previstos com o crescimento da cidade, já que o programa médico de família da cidade de Niterói, considerado um dos exemplos, tá? Prevê uma equipe a cada 2.000 moradores. Eu estou prevendo adensamento em várias parcelas do território e não tem no plano Niterói Saúde 450 anos absolutamente nada que considere o crescimento de unidades básicas de saúde. Isso não interessa? Claro que interessa. A cidade que nós queremos é uma cidade para as pessoas. Tem negócio na cidade? Tem negócio. Mas a defesa que o meu mandato e o mandato da bancada do pessoal faz é a defesa de uma cidade para as pessoas. Isso não é retórica. E sendo uma cidade para as pessoas, é uma cidade em que as pessoas não tirem os cabelos que têm, porque não consegue tirar no trabalho e na hora. Tem gente que na região oceânica com o túnel, porque na realidade remanejou todo o tráfego que antigamente ia pelo Largo da Batalha, vai pelo Rio de Janeiro, Escafubá, tem gente levando 2 horas para chegar no Rio de Janeiro. E eu me lembro quando eu trabalhava no Embratel na Presidente Vargas, pegava 9h, chegava em meia hora na Presidente Vargas. Duvido alguém chegar em meia hora na Presidente Vargas hoje, que cidade é essa? Então, eu acho que o Conselho de Meio Ambiente, queria saber se o Conselho de Meio Ambiente vai ser influenciou, eu quero saber, porque eu quero saber de que maneira eu me dirijo ao Ministério Público em relação às mentiras que tem na peça publicitária do governo. E eu quero proteger quem trabalha. Eu sei exatamente quem trabalha. Eu quero proteger o Francisco, eu quero proteger o pessoal do meio ambiente. Agora, eu quero saber quem alimentou de conteúdo a peça cheia de mentiras que o governo municipal está colocando na mídia. Isso é importante, porque se eu souber dar aval àquilo, o urbanismo eu sei que dá. Agora, temos assessoria de comunicação. De comunicação. Mas jornalista não foi feito para substituir ambientalista. Eu não troco roubo por 10 jornalistas. Não troco. Mas é evidente, cara. Eu tenho que respeitar quem trabalha. Assim como eu não troco o meu companheiro Chiade, que é um representante da construção civil, eu não olho para um primo Serpa Pedro. São pessoas diferentes. O Chiade é um construtor. O primo Serpa Pedro é alguém que ganha dinheiro vendendo casa. É uma pessoa importante, temos que inclusive respeitar e torcer para que a saúde dele melhore, não está lá muito novo, tá? Mas é isso que está. Eu gostaria que a gente soubesse, estou decidindo no ambiente de que maneira eu encaminho a representação da MP em relação ao conteúdo. Não sei se a Procuradoria Geral olhou a peça. Não opina, mas provavelmente vai ter que responder na hora que a gente está com representação devido aos problemas. Eu quero saber dos meus companheiros do meio ambiente se a peça publicitária precisa responder hoje. Vou pegar a Cíntia, nós vamos pegar a peça, vamos encaminhar oficialmente ao meio ambiente e perguntar oficialmente ao meio ambiente se eles dão a volta na peça publicitária.
É isso aí. Obrigado, vereador Paulo. Conselheiro Vitor, eu fiquei confuso em qual encaminhamento, ou se a gente de fato tirou algum encaminhamento, se não tirou, sugiro que a gente tire, sobre a questão do graduatado, porque vocês trazem informação a respeito da briga judicial sobre a titularidade da área, né, entre a UF e uma empresa privada, mas, a meu ver, o resultado dessa disputa é indiferente para o que, no entender desse conselho, seja uma diretriz para a ocupação da área. Então, eu não vejo que a gente tenha que condicionar nem esperar a decisão judicial. Eu acho que nós aqui, como Conselho Municipal do Meio Ambiente, a gente tem que dizer o que nós queremos para aquela área, porque a gente não parou para discutir titularidade de nenhuma outra área da cidade. Então, o que é desenvolver para a gente não interessa. Então, eu queria que a gente fizesse um encaminhamento e eu não sei o Daniel que sugeriu, que, a meu ver, foi um encaminhamento melhor, que saísse a proposta de que aquela área se tornasse uma zona de preservação ambiental. Então, se não tem assim, um encaminhamento, ou se for feito outro, eu queria sugerir que se submetesse ao Conselho o encaminhamento que a gente aprovasse a recomendação de alteração do zoneamento daquela área para uma ZPA. Acho que é a mesma coisa em relação ao urbanismo. A recomendação está aqui. Se vai ser aceito ou não, a titularidade é outra coisa. Mas aqui a nós compete dizer o que nós consideramos certo. Porque, é claro, vendo tudo isso, isso quando vai ser oficializado essa área. Esse plano vai ser financiado. Professor Kenny. Com licença, eu como representante da UF nesse conselho, eu encaminho o que nós estamos tratando junto com o reitor, que é um uso daquela parte de cima do Morro do Graduatá, em que nós queremos ter algumas construções lá em cima de forma não impactada, ocupando menos de 5% da área para que os alunos e haja uma utilização adequada, né? Pelo visto, aquela área vai ser passada para a universidade e a universidade tem planos de ocupar uma pequena percentagem lá em cima com atividades com os alunos e uma série de outros projetos que não inclui pavimentação acima de 2 andares, 1 andar, né? Isso ainda não está definido. Mas educação ambiental, educação ambiental, e aí eu junto com uma equipe, junto com o reitor, nós estamos conversando sobre um uso adequado lá, do que apenas deixar a natureza se regenerar. É um local de extremo valor paisagístico, no sentido de quem está lá em cima, de olhar não só a Baía de Guanabara, mas também parte de Niterói. Então, eu venho aqui posicionar que a Universidade Federal Fluminense não quer uma restrição absoluta lá em cima. E isso nós estamos conversando. Inclusive, foi encaminhado, né, a revisão desse zoneamento atual, que nós somos contra também, mas que não seja tão restritivo que a gente não possa, a própria universidade não possa utilizar lá, eventualmente, para até disciplinas do nosso aluno. Então vamos levar a votação a proposta de recomendação. Eu voto. Nós minutos a gente algum tipo de ordem. Gostaria de me pronunciar.
senhora se pronunciou. Deixa a gente fazer o voto da proposta do conselheiro. Porque defendeu a Olha só, a gente tem que dar voto aos conselheiros. Né? A gente permitiu que a professora Jane fizesse a fala dela. O conselheiro da OAB encantou a fala dela, fez uma proposta. O conselheiro da UF fez uma proposta contrária. A gente tem que levar a proposta à votação do conselheiro da OAB, para que a gente possa também ter alguma diretriz. Então, vamos levar a proposta do conselheiro Rufo à votação, que é a recomendação para que se altere de ZRA para ZPA. Meio ambiente é contra. Quem é favorável à recomendação do conselheiro Rufo, levanta a mão, por favor. Sim. Conselheiro Gonzalo 1, conselheiro Rufo 2. Quem é contra a recomendação do conselheiro? Não, só para a gente conseguir, né? Quem é contra a recomendação do conselheiro Rufo? Levanta a mão, por favor. Conselheiro professor Kenny, conselheiro do CDL 2, pelo Portugal 3, Rafael pelo meio ambiente 4. Os outros conselheiros que estão presentes e não se manifestaram, se abstêm? O PGM se abstém pela judicialização. Conselheiro Glacial Jocilei se abstém. Conselheiro Henriette pela saúde. Conselheiro Ricardo Portugal pela clínica. Bem, conselheiro pelo urbanismo. Somente também a abstenção. Por 4 votos a 2, a proposta foi rejeitada. Eu gostaria para protestar, que se você colocar também em conversação, a gente faria de uma metofonia. Qual significa que vai ser aceita ou não? É a recomendação. Qual é a recomendação para frente? A recomendação é que não seja uma zona de solução. Não é CFU que não está lá. Isso já está consignado para a gente fazer a consulta. Eu não sou dizendo assim, eu entendo que por isso que a gente tem que levantar a questão da judicialização. Como o procurador falou também, a gente pode correr um CPA que se torna. Se você falar que o meio ambiente é favorável ao alto potencial, não é? Obviamente, mas nós somos favoráveis ao uso. A gente entende também que os espaços têm que ter uso. Inclusive, hoje, nessa judicialização, hoje ele se encontra em posse na desapropriação da UF. E isso aí, se a gente tiver um CPA, possivelmente lá na frente a gente tem até que indenizar a própria UF. Então, por isso que a gente tem que entender como é que está essa judicialização, que é o Francisco já anotou também para fazer esse levantamento, né? Para a gente poder avançar e não tomar nenhuma medida que possa... Não, eu agradeço, até porque eu ia pedir essa explicação, até para entender por que essa posição da Secretaria. Eu estava buscando aqui, enquanto vocês falavam, para encontrar aqui o conceito exato da CPA, porque se o conceito está associado ao grupo de proteção integral das unidades de conservação, ele não impede a intervenção normal. Não há impedimento. E há categorias, inclusive proteção integral, que não exigem nem a desapropriação, no caso do movimento natural. Ele não está definindo aqui uma categoria. Então, o que eu digo aqui, a lei de usurpação do solo, fazendo uma referência de que a área é zona de preservação, ela não impede a UF de usar o espaço, ela não exige da prefeitura que faça a desapropriação do imóvel. Eu acho que a prevenção de vocês é correta, no que se refere à questão fundiária, mas com relação ao zoneamento eu não vejo prejuízo, mas eu quero colocar a discussão só queria saber a posição da Secretaria para entender, e aí só faço esse comentário. Para a gente seguir as falas e a gente dar andamento. Eu só queria deixar uma coisa, qualquer estudo, qualquer proposta que seja feita para a área, tem que haver estudos de impacto ambiental e viabilidade. Com certeza. Porque não seria possível construir sem cortar a costa que é de proteção ambiental. Com certeza. Então, outro
das propostas de fazer água fiscal lá em cima do morro, construção de edificações, de várias edificações que foram propostas. Já não tem proposta de edificação ali da consolidada ali. Então, está dizendo que tem que estar atrelado ao estudo de viabilidade de cada projeto. Para a gente finalizar, vereador Leandro Portugal. Cílio, vai falar? Não tinha ninguém inscrito. Cílio, eu não para falar. Não, Cílio, depois eu falo. Então, Cílio está inscrito. Eu não estava aqui com o inscritor do Cílio, mas por favor. Obrigado. Deixa eu olhar aqui no mapa. Você pode colocar a base do vídeo aí? Boa tarde a todos. Meu nome é Sidney. Eu estou presidente da Preserv, que é a Associação de Preservação Ambiental em Várzea das Moças. Eu já participei das 4 audiências sobre esse PL e eu quero repetir aqui novamente que eu e muitos moradores de Várzea pensamos sobre esse PL, que para nós há uma grande incoerência nele. O plano diretor traçou as diretrizes a serem seguidas pelo plano urbanístico, não é isso? No plano diretor, no qual nós participamos em várias audiências, estabeleceu Várzea das Moças como macro área de contenção urbana, recuperação ambiental e uso sustentável, traçando os seguintes objetivos para aquela área. 1. Conter a urbanização do território. Simples e fácil de entender isso, não é? Criar área de especial interesse agroecológico, sobretudo nas zonas de amortecimento das unidades de conservação. Para quem não conhece Várzea, o lado de Várzea de Niterói é totalmente abraçado pelo Parque da Serra da Tiririca, o lado de São Gonçalo até que não. Um outro objetivo definido no plano diretor com relação à Várzea das Moças: conservar e recuperar fragmentos florestais e corredores ecológicos. Porém, pela proposta desse plano, poderemos ter um corredor de prédios de até 6 andares, bem no limite do P7. Esse verde aqui é o P7. Aqui é o limite de Niterói e São Gonçalo. Então, tudo aqui seriam 6 andares, bem no limite do parque. 8. Outro objetivo do plano diretor para essa área aí: definir critérios de uso e ocupação de acordo com a vocação e restrição previstas. Ou seja, a vocação dessa área aqui já estava definida desde o plano de 92. No plano diretor de 92, essa área já era designada como área de especial interesse agrícola. Se tudo isso não fosse já uma incoerência grande, temos agravantes maiores que urgem por uma solução e que impossibilitam pensar adensamento da área, que são constante falta de água. Gente, quem mora em Várzea sabe que se abre a torneira não tem água, é raro ter água. Não temos água todos os dias e no verão fica 2, 3, 4 dias sem água. Outro, falta de rede de esgoto. Os moradores antigos de Várzea já nadaram no córrego que atravessa o bairro. Hoje é esgoto puro. Trânsito caótico. Várzea é conexão de São Gonçalo e Maricá com a região oceânica. Portanto, é um fluxo intenso de veículos. Em um espaço de 100 metros, temos 5 pontos finais de ônibus, geralmente estacionados em fila dupla. No verão fica tudo parado. Portanto, resumindo, Vitor, acreditamos ser de suma importância uma revisão desse PL, sobre esses pontos aqui apresentados. Tá bom? Obrigado pela atenção. Sua fala vai ficar consignada, Cid. Obrigado. Vereador Leandro Portugal. Pessoal, boa tarde. Eu queria aqui rapidamente deixar um pouco das minhas impressões em relação a todo esse processo que a gente está passando em relação à discussão da lei de ocupação do solo. Acho que a festa da democracia que eu estou vendo nessas reuniões do comando, do concurso, nas discussões lá da Câmara, eu queria parabenizar todos os envolvidos pelo acordo judicial que foi celebrado, e aí queria parabenizar especialmente o Executivo, a Procuradoria, e também a equipe do Meio Ambiente, a equipe do Urbanismo, e também os vereadores
né, trabalharam muito para que a gente pudesse celebrar esse acordo via judicial, porque agora a gente tem um norte a ser seguido. É aquilo que eu sempre falo, consenso a gente não vai conseguir nunca. Existem pontos que são realmente pontos controversos, de divergência, mas a gente tem que ter a noção de que essa lei é uma lei muito importante para a cidade. E é uma lei muito boa, não na sua totalidade, né? Mas é uma lei, se a gente for analisar, ela tem características muito positivas para a cidade e eventuais distorções vão ser corrigidas, né, através de emendas dos vereadores. Assim é democracia. A gente precisa entender, né, que a despeito desses pontos polêmicos, eu queria até dizer, procurador, que o município, né, o executivo não é o dono da verdade, assim como a Câmara também não é. E dar alguns exemplos, como vocês disseram agora. O executivo voltou atrás na questão do Morro do Morcego, porque entendeu ali que realmente ninguém quer parâmetro construtivo para aquela região. Também voltou atrás ali em Piratininga, em parâmetros construtivos ali para os Torres. Agora, recentemente, talvez o ponto mais polêmico, Paulo, de toda essa discussão seja aquele eixo ali da Lagoa, ali de Itaipu, propriedade privada. E o governo está dando um indicativo agora aí, através do mapa, né, Daniel? Seguindo ali a FMP do Estado. Esse é o ponto mais polêmico. Então, assim, ninguém é o dono da verdade, nem o governo, nem a Câmara. Acho que é uma construção assim, coletiva, né? E repito, eventuais distorções podem, né, e devem ser corrigidas. O que a gente não pode, aí, respeitando a opinião de todo mundo, é trabalhar, né, com a hipótese de obstar a votação desse projeto de lei. Porque aí é uma vergonha, não só para o Executivo, como também para a Câmara e para a nossa sociedade. E já vem se arrolando, essa discussão já vem se arrolando há um bom tempo. Então a gente precisa votar esse projeto de lei, eu sempre falo. Eu estou toda hora na prefeitura para ajudar alguém, está aqui o Paulo, está aqui o Jean-Pierre, para ajudar alguém a legalizar sua casa, porque não consegue, ou legalizar uma igreja, não consegue, ou uma escola. Enfim, porque a gente hoje está refém desse emaranhado de normas que se sobrepõem lá da década de 70, ninguém entende, uma confusão danada, de modo que a gente tem que compilar realmente essa legislação, né, porque a realidade que a gente vive hoje não é a realidade que a gente vivia, né, há décadas atrás. Mas eu acho que a gente está indo no caminho certo, né, as divergências fazem parte do processo democrático, mas a gente vai avançar aí para poder votar essa lei e a cidade avançar. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a última fala, então, declaro encerrada a segunda reunião extraordinária do Comando. A ajuda aqui foi muito proveitosa presencialmente e iremos manter esse mesmo formato para as demais.